Olá! Hoje vamos mergulhar num tema super atual: a relação entre a inteligência artificial e a proteção dos nossos dados pessoais. A IA, essa tecnologia que tenta simular o jeito humano de pensar, de aprender, está em todo lugar, né? Desde análises super complexas até reconhecer texto numa foto de documento. E a gente tem aqui um relatório bem completo sobre IA e privacidade. Nossa missão hoje é, assim, destrinchar os pontos-chave dessa conexão, que é bem delicada. Exato. E é importante, acho, contextualizar um pouco. O coração da IA moderna é o aprendizado de máquina, o machine learning, né? Onde os sistemas aprendem sozinhos a partir dos dados. Certo? E aí tem o aprendizado profundo, o deep learning, com as redes neurais artificiais, que são ainda mais, digamos, sofisticadas. Mas o ponto central é, todas elas precisam, assim, de uma quantidade enorme de dados para serem treinadas e funcionarem direito. E aí que a coisa pega, né? Essa fome da IA por dados bate de frente com a nossa necessidade de proteger informações pessoais. E com leis como a LGPD aqui no Brasil ou o GDPR lá na Europa. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Um primeiro risco que a gente vê é o volume da coleta. Sabe, muitas vezes coletam um monte de dados e a pessoa nem tem ideia clara de como aquilo vai ser usado depois. Isso tensiona aquele princípio da minimização de dados, que diz para coletar só o essencial para uma finalidade específica, né? Com certeza. E tem um outro risco bem sério: a reidentificação. Mesmo aqueles dados que passaram por um processo de anonimização, quer dizer, que tiraram um nome ou CPF, a IA pode ser tão boa em cruzar informações que consegue ligar aqueles dados de volta a uma pessoa específica. Nossa. Então aquela ideia de, anonimizou, tá seguro. Essa ideia já não é mais tão garantida assim. A anonimização tradicional está ficando insuficiente. Aqui é que fica realmente interessante. A IA consegue ir além, né? Ela pode inferir coisas super sensíveis sobre nós, tipo saúde, opinião política, até religião, a partir de dados que parecem inofensivos. Exatamente. Coisas que a gente posta, onde a gente navega. A IA junta tudo e deduz informações que a gente nunca disse diretamente. E pode até criar dados novos sobre nós, os tais dados sombrios. Isso cria uma lacuna, uma área cinzenta na regulação. E não para por aí. Outro desafio enorme é o viés algorítmico. Se a IA é treinada com dados que já refletem os preconceitos da nossa sociedade, racismo, sexismo, etc., ela não só aprende esses vieses, Ela amplifica, né? pode amplificar. Já vimos casos disso em análise de crédito prejudicando certos grupos ou até em ferramentas usadas no sistema de justiça criminal. É bem preocupante. E ainda tem o problema da caixa preta, né? A tal da Black Box AI. Muitos modelos, principalmente de Deep Learning, são tão complexos que é difícil explicar como eles chegam numa decisão. Sim, às vezes nem os desenvolvedores conseguem detalhar todo o processo. Isso complica tudo: a confiança na tecnologia, a responsabilização se algo der errado. E como fica o direito à explicação que o GDPR menciona? Fica difícil exercer, o que levanta uma questão crucial: a da responsabilidade. Se uma decisão automática causa dano, quem responde? A empresa que fez a IA? Quem usou? É complexo. A LGPD aqui no Brasil tenta abordar isso com o direito à revisão de decisões automatizadas. E o AI Act, a lei de IA da União Europeia, está vindo com uma abordagem baseada em risco, colocando mais exigências para as aplicações de IA consideradas de alto risco. Entendi. Então, com todos esses desafios, reidentificação, inferências, viés, a caixa preta, a responsabilidade, o que dá para fazer? Que tipo de solução ou estratégia existe para a gente tentar lidar com esses perigos? Olha, felizmente tem bastante coisa sendo desenvolvida e discutida. Uma linha forte é a da governança de dados bem estruturada e a filosofia do privacy by design. Privacidade desde a concepção. Isso, pensar na privacidade desde o início do projeto, não como um remendo no final. E aí entram também as tecnologias que aumentam a privacidade, as PETs.
Patches, como funcionam? São tipo ferramentas? São técnicas, na verdade. Por exemplo, a privacidade diferencial. Ela adiciona um tipo de ruído matemático aos dados de forma controlada. Assim, dá para fazer análises gerais do conjunto de dados, mas fica muito mais difícil identificar a informação de uma pessoa só. É como proteger a árvore individual na análise da floresta, sabe? Interessante. Outra técnica é o aprendizado federado. Aqui, em vez de levar todos os dados brutos para um lugar central, o modelo de IA é que viaja até onde os dados estão, aprende localmente e só manda de volta o aprendizado resumido, não os dados em si. Ah, isso protege mais os dados na origem. Exato. E tem também a busca pela IA explicável, a XAI. São esforços para criar modelos de IA que consigam, de alguma forma, justificar suas decisões de um jeito que a gente consiga entender. Faz todo sentido. E como as leis que já existem, tipo LGPD e GDPR, conversam com tudo isso? Elas criam o arcabouço, né? A LGPD, o GDPR e agora o AI Act buscam estabelecer regras para incentivar ou até exigir essas práticas e tecnologias. Elas reforçam princípios como finalidade específica para o uso do dado, não discriminação, segurança. E os direitos das pessoas, né? Acesso, correção. Claro, os direitos dos titulares são centrais. O objetivo é esse equilíbrio, permitir a inovação que a IA traz, mas sem atropelar a proteção dos dados e os direitos fundamentais. Bom, então, resumindo um pouco, a IA é incrível, tem um potencial enorme, mas essa dependência de dados gera riscos bem concretos para a nossa privacidade. Reidentificação, inferir coisas que não dissemos, vieses, decisões que a gente não entende. Exato. E para lidar com isso, a gente precisa de um conjunto de coisas. Leis claras, como LGPD, GDPR e o AI Act, tecnologias protetivas, como as PET, e uma base ética forte. Perfeito. A abordagem tem que ser proativa. Não adianta esperar o problema acontecer. Implementar privacidade desde o começo, usar essas ferramentas como privacidade diferencial, aprendizado federado, investir em explicabilidade, ter uma governança de dados séria. São passos essenciais para a gente ter uma IA que seja, de fato, responsável e confiável. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? A IA está ficando tão avançada que ela não só processa nossos dados, mas começa a gerar informações que nos definem, talvez de formas que a gente nem imagina ainda. Como a gente garante que esse poder todo vai ser usado para o nosso bem, para o empoderamento individual e não para criar um nível de controle ou de perfilamento que a gente nunca viu antes? Fica aí para a gente pensar.